Prezados paroquianos, boa noite para todos. Hoje a igreja celebra ou celebraria a solenidade da Anunciação do Senhor. É um dia solene na liturgia da igreja, mas infelizmente nós não podemos celebrar hoje, porque agora a igreja terá que permanecer fechada e não deu certo a gente se programar para fazer a celebração hoje. Porém, eu gostaria de refletir um pouco sobre essa celebração, mas a partir do texto do Evangelho de hoje, escolhido pela liturgia da igreja. Lembrando que a solenidade da Anunciação do Senhor é uma celebração que faz reviver na nossa vida de fé o mistério da encarnação do Verbo de Deus. Chegando a esse momento na história da humanidade, da plenitude do plano de Deus Pai para a redenção do mundo. O Verbo de Deus se encarna. É um momento importante porque a igreja faz reflexão sobre isso na sua liturgia, a partir da encarnação do Verbo, a anunciação do Senhor, a encarnação do Verbo, para levar ao acontecimento maior desse mistério, que é a ressurreição de Cristo. E aí, incluindo a redenção da história da humanidade, dentro desta celebração litúrgica. E o texto do Evangelho de hoje é o seguinte, do Evangelho de Lucas, é um texto muito conhecido de todos vocês, né? Que diz o seguinte: naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Pois bem, meus irmãos, meus queridos paroquianos, esperando que vocês estejam em paz nas suas casas nessa quarentena, né? Lógico, acompanhados de algumas preocupações que todos nós temos, mas confiantes em Deus.
Então, vamos retomar alguns pontos do Evangelho. Primeiro, essa conversa do anjo, as palavras do anjo na direção de Maria. E uma das coisas primeiras que ele fala aqui, alegra-te cheia de graça. A alegria messiânica na vida do povo de Deus, a alegria da chegada do Messias, daquele que viria tirar o povo de uma situação histórica deprimente, que viria, isso na tradição do Antigo Testamento, que viria redimir ou libertar esse povo. No contexto cristão, esta alegria se volta para o mistério do Cristo ressuscitado. Jesus passou pela dor da cruz, mas ao ressuscitar, inaugura-se um novo tempo e a alegria se faz presente na vida dos seus discípulos e se inicia a história de um novo tempo e da nova aliança. Portanto, a alegria que o povo de Deus deveria viver. Nós estamos passando por um momento difícil, muitos com medo, uns com mais medo, outros com menos medo, mas todos nós estamos apreensivos. E devemos estar, porque assim nós vamos cuidando um pouco mais de seguir as recomendações que nos são passadas pelo Estado. Mas nós queremos entender na celebração de hoje que é preciso também estar presente na nossa vida as recomendações de Deus. Se não pudermos viver uma alegria mais ampla no nosso coração nesse momento, mas pelo menos a esperança. Uma hora isso vai passar na nossa vida, na vida do povo de Deus, e nós vamos retomar a nossa caminhada e o nosso convívio comunitário na vida de fé, na esperança e na alegria dos filhos de Deus. Uma outra palavra que aparece no Evangelho, não tenhas medo. Eu acabei de me referir à palavra medo, né? Devemos lembrar aqui, como filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós somos seus discípulos, que nenhum medo pode nos deixar de viver. Sobretudo, de viver os sentimentos de Deus na nossa vida, no nosso coração, a solidariedade e a compaixão nesse momento. O bom senso, a solidariedade para com aqueles que precisam de mais cuidados. Os mais jovens devem lembrar que precisam se cuidar em vista daqueles que fazem parte de grupo de risco como eu, né? Para que, dessa maneira, os jovens também se cuidando, procurando viver também de alguma maneira essa quarentena, muitos estão trabalhando em casa, outros não, para que possamos preservar de alguma maneira, a partir da nossa solicitude, a vida daqueles que fazem parte dos grupos de risco. Quem é que não tem parentes nesta hora que façam parte desse grupo de risco, que não façam parte desse grupo de risco? Portanto, o medo não pode substituir a esperança, nem a vida de fé. Portanto, a expressão do anjo, ela vai muito além daquilo que podemos compreender num primeiro momento, o que significa ter medo. Porque se trata de um texto bíblico que aponta para o mistério de Deus. E é vivendo a experiência do mistério de Deus na nossa vida que vamos nos preparar para enfrentar as adversidades da nossa vida. E nesse momento, a adversidade é esta: enfrentar essa situação de pandemia em que o mundo vive. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo
ou melhor, o anjo fala outra coisa. O teu filho Maria será o filho do Altíssimo. Ou seja, aqui o evangelista já mostra que o mistério que envolve a encarnação do Verbo e o nascimento do Filho de Deus é o mistério que traz para a história da humanidade a própria presença de Deus. Ele será filho do Altíssimo, ou seja, a própria presença de Deus no meio do povo. Maria questiona o anjo, mas como isso vai acontecer? A resposta do anjo é um outro motivo para que percebamos que se trata do grande mistério de Deus na vida do seu povo e na história da humanidade. O Espírito Santo, diz o anjo respondendo a Maria, virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Vocês lembram daquela imagem do Antigo Testamento, o livro do Êxodo? A Arca da Aliança, conduzida pelo povo de Deus, na sua trajetória na busca da terra prometida, e a narrativa bíblica diz que a nuvem baixava sobre a Arca da Aliança, e essa nuvem era um sinal da presença de Deus. Aqui o próprio Deus vem ao encontro de Maria, e essa imagem para dizer que ela recebe o favor de Deus, Criador e Pai. Ela também como criatura, mas tendo agora uma participação diferente da participação dos outros, porque ela vai dizer sim no final do texto do Evangelho. Maria então disse sim e se propôs então a colaborar com o projeto de Deus Pai, com o plano de Deus Pai para redimir o mundo. Ela disse o seu sim diante desse mistério, com simplicidade, certamente sem entender muitas coisas, mas ela vai entendendo ao longo da convivência com o seu filho o projeto de Deus, porque era uma serva fiel, porque tinha fé, acreditava em Deus, cumprindo a tradição do povo de Deus no Antigo Testamento. Ela representa esse povo do Antigo Testamento, aquele pequeno resto que permaneceu firme e fiel à mensagem da palavra de Deus, acreditando que um dia Deus voltaria para resgatar esse mesmo resto para a plenitude dos tempos. E assim, nesse estado de espírito que nós revivemos no dia de hoje, o mistério da anunciação do Senhor, celebrando a nossa fé, atentos à palavra de Deus que nos tenta motivar para vivermos neste momento essas dificuldades pelas quais passamos. Não vamos, prezados irmãos paroquianos e irmãs, jovens, crianças e adultos, não vamos perder a nossa esperança. Rezo daqui da minha casa e vocês da casa de vocês, mas vamos continuar unidos, lembrando dos que estão doentes, né? Se pudermos oferecer a nossa solidariedade a esses nossos irmãos doentes, façamos isto, dispensando os nossos cuidados para com eles. E assim que a nossa vida, mesmo nesse momento difícil, ela expresse em relação à perseverança da nossa fé e a nossa solidariedade, a atitude amorosa de Deus e a atitude disponível de Maria. Se ela disse sim, é porque ela acreditava em Deus e era fiel à sua palavra e se dispôs a colaborar. Prezados irmãos, como é que nós vamos colaborar com a vida nesse momento? É o que Deus nos pede. Mesmo nessa situação difícil, vamos colaborar com a vida, nessa expressão de solidariedade de uns para com outros, para que o amor de Deus, nesse tempo de apreensão, continue presente no nosso coração. Continuar esperando passar esse tempo, esse tremendo desafio,
E assim, no mesmo estado de espírito de Maria, que se coloca como serva de Deus, diante do plano de Deus, como eu já disse, buscando relembrar os favores que Deus nos fez através desse grande mistério. E eu espero, sinceramente, meus irmãos, que depois de passado isso, nós e toda a humanidade sejamos capazes de fazer uma avaliação dos valores que nós estamos vivendo hoje. E certamente uma das coisas que deve ser revista e combatida depois de tudo isso será o orgulho humano, a arrogância e a indiferença em relação a Deus e em relação à vida. Porque outros valores, os valores evangélicos deverão entrar na nossa vida cada vez mais, que é a compaixão, o senso de justiça e o amor solidário. O sentimento de misericórdia. O mundo precisa acordar nesse momento, depois que passar isso, para viver mais esse sentimento de compaixão e de misericórdia. E que o orgulho seja rebaixado, a arrogância humana sejam rebaixadas para que prevaleça a justiça e o amor de Deus na vida da humanidade, mas sobretudo na nossa vida de fé, os seguidores do Filho de Maria. Que Deus nos abençoe, tenha compaixão de todos nós e nos proteja onde quer que estejamos. E que, terminando esse momento de reflexão, queria lembrar para você que este vídeo está no YouTube. Você pode ir lá, se inscrever no canal para facilitar a transmissão das próximas missas que nós vamos gravar. E quem sabe também acompanhar outros momentos de oração que nós vamos tentar colocar, a reza do terço, meditação como esta que eu estou fazendo hoje, e missas em outros momentos. Fiquem atentos daqui para frente o que pode acontecer a partir do YouTube. Obrigado a todos e uma boa noite.